Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iniciaremos a sexta e a penúltima aula da disciplina de reciclagem do curso técnico em reciclagem. Sou o professor Takeshi e iniciaremos a aula. Como havíamos dito nas aulas anteriores, o processo de reciclagem ele envolve várias etapas e uma delas é a compostagem, que ele vai ser feito utilizando-se os resíduos sólidos urbanos da parte orgânica, que em 1979 ele define compostagem como sendo um processo de transformação de resíduos sólidos orgânicos em adubo umidificado. Esse conceito ele vem desde a agricultura. O sistema de compostagem ele gera uma substância que é denominado composto, que era utilizado e é utilizado na agricultura até hoje como um adubo ou fertilizante, ou alguns tipos desse composto pode ser utilizado como defensivos também. É definido como sendo um adubo preparado com restos de animais ou vegetais. Assim, ele é considerado a parte ou a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Esse resíduo em estado natural ele não tem nenhum valor agrícola, porque ele ainda não foi degradado pelos micro-organismos para ter o que? A disponibilidade de nutrientes para as plantas. Após o processo de compostagem, pode se transformar-se em excelente adubo orgânico. Sugiro também verificar a norma NBR 13591, que ele trata da compostagem, e esta norma tem vários conceitos importantíssimos nesta norma. Na compostagem vocês vão encontrar dois estágios que podem ser identificados para essa transformação. O primeiro é a digestão e a segunda é a maturação. Então, quando você faz a digestão, ele corresponde à fase inicial da fermentação, na qual o material alcança o estado de bioestabilização e a decomposição ainda não se completou. Então, esse composto ele pode ser utilizado para as plantas como fertilizantes, sem o risco de causar danos, mas que em excesso ele pode causar danos à planta, porque ainda não concluiu toda a etapa de compostagem. O segundo estágio da maturação, a massa de fermentação, ele atinge a umificação, ou seja, ele vai ocorrer a transformação completa, e esse composto apresenta melhores condições como melhorador do solo e fertilizante. Então, o humus ele melhora a fração do solo em relação à quantidade de nutriente, umidade, aeração e assim por diante. Então, a compostagem ela já é utilizada e ela vem desde a época da agricultura, início da agricultura. Por isso que é muito importante esse processo, vocês entenderem esse processo como sendo algo importante para a agricultura. Para o sistema de compostagem, ele tem um processo a partir de resíduos sólidos domiciliados que pode ser dividido em duas fases distintas. A primeira, onde ocorre o tratamento mecânico, visando retirar a massa de resíduos produtos recicláveis e indesejáveis e homogeneizar a massa de resíduos e reduzir a dimensão de seus constituintes. Então, desde aquela parte da reciclagem onde nós recebemos todos os resíduos sólidos urbanos e nós fazemos a triagem para separar toda essa parte inorgânica da orgânica. E a segunda é que o material é fermentado em lelas, completando o processo. Então, a primeira é a retirada de toda a parte inorgânica que não vai ser utilizado e homogeneizar e fazer esse material, dar condições para esse material fazer o processo biológico com que ele complete a compostagem virando um humus. Por curiosidade, o espaço físico para a instalação de usinas de triagem e compostagem, este autor sugere uma área mínima de 200 metros quadrados por tonelada de área processada. Então é uma proporção interessante de um espaço físico para a instalação. Esse espaço físico, como vocês podem ter visto nas disciplinas correlatas, que ele tem que ser um local onde ele não seja permeável ao solo,
pode ser aberto ou pode ser coberto com algum material impermeável à água. Então nós temos um fluxograma básico para o processo de compostagem em usinas, onde nós temos a recepção, esteira de catação, moagem, compostagem, peneiramento, o composto e o solo. Então é o processo normal onde nós tínhamos apresentado na aula passada. Vocês vão ver aqui, na recepção vocês vão ter o que? Os recicláveis, que serão retirados e enviados para a indústria, que irão reintroduzir este material em outros processos de fabricação. Após a esteira de catação, o que não for utilizado para nem recicláveis em indústria, nós consideramos rejeitos, e ele vai ser enviado ao aterro sanitário. Então, após toda essa parte de retirada da parte inorgânica e separada da parte orgânica, uma parte só que vai ser utilizado para fazer a compostagem, e outros vão para o aterro sanitário. Okay? Nós temos aqui um esquema bastante simplificado de um processo de usina de triagem, compostagem de resíduos sólidos urbanos para mais ou menos de 75 a 150 mil habitantes, onde nós temos a parte de recepção, a parte de triagem, como tínhamos visto na aula passada, a parte de separação magnética. Aí vocês vão ter a esteira de carregamento para levar esses resíduos para o pátio, onde vai ser feito as leiras para a compostagem, certo? Então, após a compostagem, ele vai ter o que? Um chorume, ou seja, toda a parte úmida ou molhada que vai ser drenado por gravidade, e a parte que for se tornando humus, ele vai ser peneirado e levado para a comercialização. O rejeito da peneira, ele é enviado para o aterro. Então, a compostagem, por ser um processo biológico, eles têm vários fatores que vão interferir, como a aeração, a temperatura, a umidade e a relação carbono-nitrogênio. Para que todos esses fatores não influenciem na compostagem, várias pesquisas demonstraram que a altura de uma leira é interessante que seja de 1,5 a 1,1 metro de altura e uma largura da base de 1 a 2 metros de largura. Então, nós temos esse padrão para nós podermos trabalhar de forma correta. O tempo de processamento da compostagem, ele dura de 2 a 3 meses para atingir a bioestabilização e 3 a 4 meses para a umificação. Então é interessante que, por ser um processo biológico, esse material ele é consumido por micro-organismos, e o resíduo dos micro-organismos que é a nossa produto bioestabilizado. Então notem que uma leira ele começa grande e depois ele vai tender a diminuir de tamanho. Essa parte de 2 a 3 meses, ele é interessante que seja o que? É um processo normal, sem aceleração. Então, se você for fazer o método acelerado, a duração da fase termófila é reduzida de algumas semanas para 2 a 4 dias, e a semicura é atingida em 45 a 60 dias, e a umificação entre 60 e 90 dias. Então, a aceleração é interessante. Para que seja feita a compostagem de forma manual, nós temos várias ferramentas que vocês conhecem. Então essas ferramentas são oriundas de quê? Da agricultura, como vocês conhecem, a pá, enxada, trena, enxadão, carrinho de mão, ancinho, garfo, mangueira, termômetros, vergalhões, peneira, e principalmente o uso do EPI. Então eu acho que todo mundo conhece todos esses equipamentos, e esses equipamentos são utilizados de forma o quê? Manual ou na compostagem manual. Interessante que na compostagem mecanizada ou mecânica, os colaboradores eles utilizam também as ferramentas para a compostagem de forma manual.
Então, na compostagem manual, nós temos os montes ou as leiras, eles são de forma o que? Cônicas, para facilitar o trabalho dos colaboradores. E normalmente eles tinham o que? Uma altura já pré-definida. É interessante da compostagem pelo fato de ser um método biológico, então vocês vão ter que fazer o que? Vão ter que revolver. Então, no processo manual, o revolvimento ele é feito pelos colaboradores. Então, por isso que eles utilizam as ferramentas manuais. E essas ferramentas manuais também são utilizadas nas compostagens de forma mecanizada. Existem também métodos que não fazem o revolvimento, e sim ele tem os montes ou as leiras que são estáticos, como está mostrando na figura, onde nós temos um cavalete que fazem o papel da aeração. Esses métodos ainda estão em testes e ainda não temos resultados conclusivos. Compostagem mecanizada, como vocês estão vendo na figura, ele também existe o que? A parte que vocês vão ter que fazer o revolvimento mecanizado, e também existe também que não precisa de fazer revolvimento, como vocês estão vendo esse cavalete no meio da leira. Notem que, por ser mecanizado, a leira ele fica bem maior do que a manual, pelo fato de que uma pessoa não consegue fazer a mistura dessa leira. Os equipamentos utilizados na reciclagem mecânica ou em grandes centros ou grandes usinas de triagem e compostagem de resíduos urbanos, eles são feitos através de equipamentos mecânicos. Nós temos ali a esteira de catação, onde nós recebemos todo o material e ele vai ser o que? Criado e enviado para a compostagem, a parte orgânica. Nós temos o separador magnético, que eles retiram toda a parte de metais desse lixo. E vocês vão ter o que? O elevador de carga, vocês vão ter a retroescavadeira, a pá carregadeira, o compostador, que ele vai fazer o revolvimento do material que está sendo compostado. Vocês vão ter o caminhão basculante, que vai levar todo esse material para um pátio de compostagem. Vocês vão ter o caminhão pipa ou tanque para fazer a irrigação dessas leiras. Vocês vão ter o trator para ajudar em toda a fase da sua compostagem, e a peneira, que vai fazer o que? Ele vai fazer o peneiramento do composto, ou seja, o humus, retirando toda a parte de granulometria que não é interessante, e alguns outros materiais que não deveriam estar presentes após a esteira de catação. Interessante que esses equipamentos eles são de utilização de vários outros segmentos do mercado, mas que eles normalmente são utilizados na compostagem de forma que adaptar para as suas necessidades. Então, gente, nesta aula foi visto os equipamentos utilizados no processo de compostagem de uma unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos. Solicito a vocês que façam a atividade de quiz, e as imagens e algumas bibliografias foram retiradas dessas referências. Bom estudo e muito obrigado.